Moscou lançou uma das operações aéreas mais intensas desde o início do conflito, mirando diretamente a retaguarda estratégica da Ucrânia. Em vez de ataques dispersos, a ação combinou mísseis de cruzeiro e drones em larga escala, coordenados para atingir simultaneamente pontos críticos do país. Entre os alvos identificados estavam depósitos logísticos, usinas de energia, fábricas de armamentos e aeródromos, todos componentes essenciais para a sustentação do esforço militar ucraniano. Analistas militares destacaram que o objetivo não era simplesmente causar pânico, mas desorganizar em poucas horas a infraestrutura responsável pela defesa e pela produção de equipamentos bélicos. O método empregado foi descrito como saturação em camadas. Centenas de drones lançados de forma quase simultânea para sobrecarregar os sistemas de defesa aérea, seguidos por barragens de mísseis de cruzeiro destinados a instalações de maior valor estratégico. Segundo estimativas independentes, foram utilizados aproximadamente 600 drones e cerca de 400 mísseis em um único ciclo de ataque, além de outros modelos em ofensivas paralelas. A escala surpreendeu até observadores experientes, que classificaram a operação como uma das mais amplas já registradas contra alvos de retaguarda desde o início da guerra em 2022. O contexto político reforçou a mensagem. A ofensiva ocorreu exatamente quando a OTAN realizava exercícios militares em países do flanco oriental, como Romênia, Polônia, Estônia, Finlândia e Noruega. Para especialistas, a coincidência temporal não foi casual. Moscou quis sinalizar que quanto maior for a presença da Aliança Atlântica na região, maior será o preço imposto por meio de ataques de larga escala. As cidades atingidas evidenciam a amplitude da ação. Dnipropetrovsk, Ternopil, Ivano-Frankivsk e Khmelnytsky tiveram seus complexos industriais atingidos. Em Kiev, Odessa, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Kharkiv e Chernihiv, aeródromos e depósitos militares foram bombardeados. Já centros logísticos de importância nacional, como Pavlohrad, Kremenchuk e Borispil, registraram explosões em depósitos de combustíveis e fábricas. As cenas que circularam incluíam hangares em chamas, colunas de fumaça sobre bairros residenciais e estradas congestionadas por evacuações emergenciais. Entre os danos mais significativos estiveram as fábricas ligadas à produção de mísseis e componentes militares. Em Mykolaiv, máquinas de alta precisão utilizadas em linhas de montagem foram destruídas. Em Pavlohrad, oficinas equipadas com sistemas CNC, fundamentais para peças de mísseis, foram reduzidas a escombro. Especialistas recordaram que parte da indústria ucraniana ainda depende de motores herdados da era soviética, cujo estoque é limitado. Assim, embora houvesse esforços de modernização, a capacidade de produção real dificilmente ultrapassaria 5 a 7 unidades mensais de mísseis, muito abaixo das expectativas divulgadas no Ocidente. Para Moscou, o efeito foi duplo. Além de forçar a Ucrânia a consumir rapidamente seus interceptores, também interrompeu a cadeia de manutenção e reposição de equipamentos militares. Em Odessa, por exemplo, depósitos militares arderam por horas, comprometendo rotas de suprimento que conectavam a cidade ao restante da infraestrutura defensiva. No campo estratégico, a ofensiva foi interpretada como uma advertência clara. A Rússia demonstrou que possui condições de atacar de forma massiva e coordenada, colocando em risco a logística não apenas ucraniana, mas também dos aliados que fornecem armas e suprimento. Para capitais ocidentais como Varsóvia, Berlim e Washington, o episódio acendeu alertas sobre a vulnerabilidade de rotas industriais e energéticas ligadas ao esforço de guerra. Ao final, a mensagem enviada por Moscou carregava duas dimensões complementares. No plano prático, ficou exposto que a retaguarda ucraniana permanece vulnerável a ataques coordenados de larga escala e que, mesmo com apoio ocidental, suas redes logísticas e industriais podem ser neutralizadas em questão de horas. Esse ponto preocupa Kiev e também seus aliados, pois mostra que rotas de abastecimento, depósitos de combustível e centros de manutenção, pilares para sustentar operações militares prolongadas, não estão fora do alcance das forças russas. No campo político, o ataque foi articulado de modo a coincidir com a intensificação dos exercícios da OTAN em países do flanco oriental, como Polônia, Romênia, Finlândia e Estados Bálticos. Para analistas, essa sincronia funcionou como um recado direto.
Quanto mais a Aliança Atlântica se envolver em simulações de guerra e projeção de poder na região, maior será o custo imposto por Moscou, inclusive em termos de pressão psicológica e de desgaste econômico. Especialistas em segurança internacional destacam que a ofensiva de setembro deve ser compreendida não apenas como uma ação militar, mas como parte de uma estratégia de sinalização. Ao atrelar a escalada a manobras da OTAN, Moscou tenta reforçar a percepção de que o equilíbrio estratégico europeu está entrando em uma nova fase de instabilidade. Essa lógica desperta paralelos imediatos com o período da Guerra Fria, quando divisões ideológicas e militares cortavam o continente europeu, e cada demonstração de força era entendida como um aviso com repercussões globais. Na prática, o episódio lançou uma densa sombra de incerteza sobre a Europa Oriental, ampliando a percepção de que a região permanece um dos pontos mais instáveis do planeta. Capitais como Varsóvia, Vilnius e Bucareste, tradicionalmente alinhadas ao eixo de defesa da OTAN, acompanham os acontecimentos com apreensão redobrada, temendo que qualquer gesto impensado possa converter uma demonstração de força em confronto aberto. Até mesmo Berlim, que por anos buscou equilíbrio entre o diálogo econômico com Moscou e a integração plena na Aliança Atlântica, vê-se pressionada a adotar posições mais firmes, ciente de que a guerra já ultrapassou fronteiras psicológicas e pode afetar diretamente a sua política de segurança. Diplomatas veteranos ressaltam que o ataque de setembro não deve ser interpretado apenas como uma ofensiva pontual de alto impacto, mas como parte de um esforço deliberado do Kremlin para reposicionar sua narrativa no sistema internacional. Ao sincronizar sua ação militar com o calendário de exercícios da OTAN, Moscou buscou enviar um aviso calculado. A Rússia continua capaz de ditar os termos do jogo estratégico e não hesitará em utilizar meios convencionais de grande escala para lembrar ao Ocidente de seus limites. O efeito simbólico é profundo. Para analistas, o episódio resgata memórias da Guerra Fria, quando a segurança do continente europeu era definida não por consensos diplomáticos, mas pelo medo de um choque entre superpotências nucleares. A lembrança desse passado, ainda viva em países que integraram a esfera soviética, como as nações bálticas, adiciona uma camada extra de tensão política. Governos locais entendem que qualquer fragilidade pode ser explorada e, por isso, reforçam a necessidade de ampliar defesa, diversificar alianças energéticas e garantir presença permanente de forças aliadas em seus territórios. No conjunto, a mensagem ultrapassa os limites da guerra na Ucrânia e atinge a própria arquitetura de segurança europeia. Em pleno século XXI, quando a globalização parecia ter reduzido as fronteiras militares tradicionais, o episódio mostrou que o continente continua vulnerável a pressões externas e a disputas de poder semelhantes às que marcaram o século passado. Os dilemas da dissuasão nuclear, antes vistos como herança da Guerra Fria, voltaram ao centro da agenda estratégica, assim como a corrida armamentista, agora impulsionada por novas tecnologias, como drones, mísseis hipersônicos e sistemas de defesa antimísseis. Para diplomatas sediados em Bruxelas, sede da União Europeia e da OTAN, o alerta é claro. A coesão política da aliança pode ser testada caso o conflito escale para além da Ucrânia, colocando países membros sob risco direto. Já em Washington, autoridades enxergam o desafio imediato em manter o equilíbrio entre apoio militar a Kiev e contenção de uma escalada que poderia provocar confronto direto com Moscou, algo que transformaria a crise atual em ameaça global. Esse quadro resgata lembranças de períodos em que a Europa esteve dividida por linhas de ferro e concreto, quando qualquer movimento militar era interpretado como prelúdio de guerra aberta. Muitos acreditavam que tais divisões haviam sido enterradas após 1989, com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. No entanto, os eventos recentes reacendem temores de que o continente possa voltar a viver em um ambiente de blocos antagônicos, em que a negociação é constantemente substituída pela lógica da intimidação. Assim, o recado embutido nos ataques vai além da destruição material. Ele coloca em xeque a estabilidade das instituições multilaterais, pressiona governos a reverem suas estratégias de defesa e desafia diretamente a ideia de que a integração econômica global seria suficiente para neutralizar ameaças militares. Para especialistas em segurança internacional,
convencional, o risco não está apenas nos campos de batalha da Ucrânia, mas no potencial de reabrir feridas históricas e de consolidar uma nova era de confrontos estratégicos em território europeu. Nos últimos dias, a OTAN foi surpreendida por relatos de que um caça russo teria realizado uma manobra arriscada nas proximidades da fragata alemã Hamburg durante uma patrulha no Mar Báltico. A informação, apresentada pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, reacendeu memórias de tensões semelhantes vividas na Polônia e na Estônia, dois países que fazem fronteira direta ou possuem proximidade estratégica com a Rússia. Apesar da ausência de registros técnicos de radar ou imagens que confirmem o episódio, a repercussão foi imediata. Em Berlim, o assunto dominou debates no Bundestag, onde parlamentares avaliaram propostas para reforçar a Bundeswehr. Entre as medidas discutidas estão a ampliação do efetivo militar por meio de programas de voluntariado e, em um cenário mais polêmico, a possibilidade de reintroduzir o serviço militar obrigatório. Essa última opção carrega peso histórico para as Alemanha, uma vez que a conscrição foi suspensa em 2011, mas sua retomada exigiria elevados investimentos e um consenso político amplo. Enquanto isso, em Bruxelas, representantes da aliança optaram por uma postura mais contida. Reuniões de emergência foram convocadas com delegações militares de vários países membros para alinhar informações e evitar declarações precipitadas que pudessem intensificar a crise. Ainda assim, as declarações de Pistorius, acusando Moscou de testar continuamente os limites da OTAN, ganharam espaço na mídia europeia e repercutiram em fóruns de segurança em Varsóvia, Tallinn e outras capitais do Báltico, ampliando a percepção de vulnerabilidade regional. A geografia do Mar Báltico ajuda a explicar esse clima de tensão. Trata-se de um espaço marítimo relativamente estreito, com intenso tráfego comercial, que conecta portos estratégicos como Gdansk, Riga e Tallinn. A região também concentra uma rede de radares costeiros e rotas aéreas congestionadas, o que torna cada movimentação de aeronaves ou navios muito mais visível e sujeita a interpretações imediatas. Nesse ambiente, até rumores não confirmados acabam servindo de gatilho para medidas práticas. Caças poloneses em alerta, forças estonianas elevando seus níveis de prontidão e navios de patrulha intensificando rondas em áreas de maior sensibilidade. Especialistas em segurança europeia apontam que esse tipo de incidente se encaixa em uma estratégia de sondagem. Segundo eles, Moscou estaria explorando vulnerabilidades, testando tempos de resposta e avaliando os procedimentos de interceptação da aliança. Paralelamente, a União Europeia tem utilizado esses episódios para acelerar discussões sobre modernização militar, incluindo projetos de expansão no uso de drones de vigilância e combate, inspirados nas experiências observadas na guerra da Ucrânia. Ainda que tais iniciativas estejam em fase inicial, o simples fato de ganharem espaço em relatórios e discursos políticos demonstra como a pressão está reconfigurando as prioridades estratégicas de Bruxelas. Moscou, por sua vez, interpreta os reforços da OTAN como parte de uma escalada gradual e responde com demonstrações de poder calculadas. Em 2025, os exercícios militares Zapad foram acompanhados de perto pelo presidente Vladimir Putin e incluíram a exibição do míssil hipersônico Tsirkon. Essas armas, que atingem velocidades muito superiores às convencionais, complicam os cálculos das defesas ocidentais ao reduzir drasticamente o tempo de reação. Para analistas militares, esse tipo de demonstração serve tanto para reforçar a imagem de capacidade tecnológica, quanto para lembrar que a Rússia mantém uma carta de dissuasão que vai além do arsenal convencional. Outro elemento que não pode ser ignorado é a dimensão nuclear. A Rússia continua a deter o maior estoque de ogivas atômicas do mundo, e a simples lembrança de sua doutrina nuclear é suficiente para influenciar as decisões da OTAN em momentos de tensão. Em paralelo, o país tem buscado alternativas para driblar sanções, fortalecendo vínculos comerciais com a China e outras economias asiáticas. Essa diversificação reduz a dependência dos mercados europeus e norte-americanos, minando os efeitos esperados do isolamento diplomático. No plano político, o impacto é imediato.
Cada incidente relatado, mesmo sem provas concretas, pressiona governos e parlamentos a agir. Para a OTAN, isso significa convocar reuniões de emergência, deslocar tropas adicionais para países como Polônia e Romênia e acelerar aquisições de sistemas de defesa aérea. A dificuldade central está em equilibrar firmeza com cautela, de modo a evitar que um simples mal-entendido, como a leitura equivocada de um sobrevoo, se transforme em uma crise de grandes proporções. O episódio expõe de forma clara um dilema recorrente no relacionamento entre Moscou e a OTAN. De um lado, a Aliança Atlântica reage quase automaticamente a qualquer sinal de risco, deslocando caças para interceptações, mobilizando tropas em países como Polônia e Romênia e convocando reuniões de emergência em Bruxelas. Do outro, o Kremlin prefere apostar em medidas calculadas, sobrevoos simbólicos, exercícios militares de grande escala, como o Zapad 2025, e a exibição de armamentos de última geração, entre eles o míssil hipersônico Zircon, todos elementos que servem mais como mensagens políticas do que como operações de guerra abertas. Essa dinâmica cria um círculo constante de tensão, em que cada gesto é analisado como provocação e cada resposta funciona como combustível adicional para a desconfiança mútua. Nesse ambiente, a diplomacia se torna uma das poucas ferramentas capazes de reduzir risco. Encontros de chanceleres em Bruxelas, reuniões de conselhos bilaterais e contatos discretos entre oficiais de alto escalão têm a função de evitar que um boato, uma falha de interpretação de radar ou um voo mal calculado resultem em confronto direto. A experiência histórica da crise dos mísseis de 1962 e das manobras no Báltico durante a Guerra Fria continua servindo de referência para lembrar que, em regiões altamente militarizadas, pequenos incidentes podem gerar consequências imprevisíveis. Em última análise, o suposto sobrevoo no Báltico não deve ser visto apenas como um incidente isolado, mas como um reflexo das tensões estruturais que marcam a relação entre Rússia e o TAN. O episódio expõe de maneira evidente a fragilidade do diálogo político-militar entre Moscou e os países europeus, em especial os membros do flanco oriental da aliança, como Polônia, Estônia e Letônia. Mais do que isso, deixa claro o papel determinante que narrativas, rumores e percepções têm no processo de tomada de decisão. Mesmo sem qualquer comprovação técnica de radares ou registros fotográficos, a simples circulação da versão foi suficiente para provocar discussões acaloradas no Bundestag, onde deputados pressionaram o governo em Berlim a avaliar medidas de reforço da Bundeswehr. Essa pressão interna ocorre em paralelo ao ressurgimento de um debate mais amplo sobre o futuro da defesa comum europeia. Em Bruxelas, diplomatas e estrategistas ressaltam que episódios como esse aceleram a busca por maior integração militar, reacendendo projetos de longo prazo como a criação de um comando europeu mais autônomo em relação para Estados Unidos. Países como França e Alemanha veem na crise uma oportunidade para defender a necessidade de investimentos conjuntos em tecnologia militar, drones de vigilância e sistemas antimísseis que possam reduzir a dependência da infraestrutura norte-americana. Para analistas de segurança internacional, o aspecto mais preocupante é a crescente influência da percepção sobre os fatos. Um rumor sem comprovação material conseguiu alterar agendas políticas, gerar reuniões de emergência e pressionar orçamentos militares. Essa dinâmica não é inédita. Durante a Guerra Fria, informações incompletas ou mal interpretadas também moldaram decisões críticas, algumas das quais só foram reavaliadas décadas depois, com a abertura de arquivo. Hoje, a diferença é a velocidade da informação e o peso da cobertura midiática, que amplificam cada suposta provocação e criam uma sensação de urgência permanente. Nesse sentido, o caso no Báltico funciona como um lembrete de que a política europeia de defesa não é guiada apenas por movimentos tangíveis de tropas ou exercícios militares, mas também por sinais ambíguos, declarações e incidentes, cuja veracidade muitas vezes permanece em dúvida. É justamente essa combinação de fatos concretos e versões não comprovadas, em meio a um clima de desconfiança contínua, que molda a arquitetura de segurança da Europa contemporânea.
O Caribe volta a ganhar centralidade no cenário internacional com o fortalecimento dos laços entre Rússia e Venezuela. O que antes parecia uma hipótese distante começa a se consolidar como realidade política e militar. A aproximação entre Moscou e Caracas, que se intensificou após a assinatura de um acordo de cooperação em maio, posteriormente aprovado pelo parlamento venezuelano em setembro, garante um respaldo jurídico para a presença russa na região. Esse tratado autoriza visitas de navios de guerra, fornecimento de apoio técnico e até a atuação de conselheiros militares em caso de instabilidade política interna, um ponto sensível na história recente da Venezuela. A possibilidade de submarinos russos operando em águas caribenhas não é tratada como uma ofensiva direta. Para as autoridades em Caracas e no Kremlin, o propósito declarado seria reforçar a proteção das rotas marítimas e portos estratégicos, como os de La Guaira e Puerto Cabello, além de enviar um recado calculado a Washington. Qualquer movimentação unilateral dos Estados Unidos terá custos. Analistas sublinham que o foco principal não está na instalação de armamentos pesados, mas sim em medidas consideradas defensivas, como missões de patrulha e a ampliação de redes de radares costeiros capazes de monitorar com eficiência o espaço aéreo e marítimo próximo. Ainda assim, há consenso sobre o limite das ações. Implantar mísseis em países da região, como Cuba, Nicarágua ou a própria Venezuela, seria interpretado como escalada inaceitável. A experiência da crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética posicionou arsenais nucleares em território cubano, permanece como referência histórica para os riscos de confrontos diretos entre superpotências. Em vez disso, a aposta atual de Moscou parece se concentrar em soluções discretas e de rápida implementação, como patrulhas navais e monitoramento eletrônico, instrumentos que aumentam a capacidade de vigilância sem provocar um choque imediato com os Estados Unidos. O uso de estações de radar e de submarinos para dissuasão não é novidade no Caribe. Durante a Guerra Fria, Cuba abrigou instalações de monitoramento soviético voltadas para acompanhar testes e exercícios norte-americanos. Resgatar esse tipo de prática, agora em parceria com Caracas, cria um efeito estratégico imediato, amplia a visibilidade sobre áreas sensíveis e gera incerteza sobre os limites da presença russa na região. A conjuntura recente reforça essa percepção. Em 15 de setembro, um barco pesqueiro venezuelano foi atacado em circunstâncias ainda não esclarecidas, episódio que aumentou as tensões locais. Além disso, observadores independentes relataram a presença do MV Ocean Trader, embarcação norte-americana associada a operações especiais, em águas próximas às Ilhas Virgens Americanas. Fotografias de satélite e testemunhos de moradores locais indicam movimentações incomuns, sugerindo que os Estados Unidos também intensificam suas atividades militares na área sob o argumento de combater o narcotráfico. Do ponto de vista militar, a região não comporta, neste momento, uma invasão em larga escala sem uma logística prévia considerável por parte de Washington. O cenário mais provável é o de atritos limitados, incidentes navais, interceptações e patrulhas em estado de alerta máximo. Nesse contexto, a parceria formalizada entre Caracas e Moscou cria uma justificativa legal para exercícios conjuntos e manutenção de ativos navais russos próximos ao litoral venezuelano. No campo técnico, especialistas destacam que submarinos movidos a propulsão diesel-elétrica seriam os mais adequados para atuar em águas rasas e congestionadas do Caribe. Esses modelos, como os da classe Kilo já operados pela Rússia, são silenciosos e possuem autonomia para longas missões de observação. Em um cenário hipotético, um programa chamado Projeto Caribe 636 teria como foco a vigilância, a proteção de rotas comerciais e o controle de acessos. Já uma versão mais avançada, que poderíamos denominar Projeto Litoral 677, incluiria baterias de maior densidade e sistemas de redução de ruído, permitindo operações prolongadas com menor risco de detecção. A força real desses submarinos não se limita para torpedos que carregam, mas a incerteza que geram. A dúvida sobre onde estão localizados restringe a liberdade de ação de qualquer adversário, funcionando como elemento de dissuasão psicológica e estratégica. Assim, mais do que preparar um ataque, sua presença cria barreiras invisíveis que limitam iniciativas externas. O futuro dessa estratégia dependerá da forma como for comunicada. Se apresentada como uma medida defensiva voltada à soberania venezuelana, pode servir para estabilizar a região e reduzir o risco de incidentes. Mas se interpretada como sinal de
de expansão ofensiva russa no hemisfério ocidental tende a aumentar a tensão entre Moscou e Washington. Do ponto de vista geográfico, o Caribe apresenta características que tornam a região especialmente favorável para estratégias de defesa. A existência de canais estreitos, águas rasas em diversas áreas costeiras e fundos marítimos irregulares cria um ambiente natural de vigilância, no qual a movimentação de navios e submarinos pode ser monitorada com relativa facilidade. Além disso, o intenso tráfego comercial que liga portos importantes, como Havana, Cartagena, Kingston e Puerto Cabello, funciona como um elemento de cobertura, permitindo que patrulhas navais e submarinos se misturem ao movimento regular sem chamar atenção imediata. Esse conjunto de fatores faz com que o uso de sensores modernos, sonares de longo alcance e radares costeiros seja altamente eficaz a custos relativamente baixos, quando comparado a outros teatros marítimos mais amplos, como o Atlântico Norte ou o Pacífico. Em tal cenário, a combinação entre patrulhas subaquáticas e sistemas de observação em terra transforma o espaço em uma zona de difícil penetração para forças externas que não contem com autorização explícita dos governos locais. É nesse contexto que Rússia e Venezuela parecem adotar uma estratégia de contenção calibrada. Em vez de investir em medidas de alto impacto e risco político, como a instalação de mísseis em solo venezuelano, Caracas e Moscou priorizam a criação de um cinturão de vigilância baseado em radares, patrulhas aéreas e submarinos de propulsão silenciosa. Essa abordagem tem como objetivo limitar a liberdade de ação de Washington na região, mas sem provocar um confronto direto que poderia escalar rapidamente. A mensagem que Moscou e Caracas tentam transmitir é ao mesmo tempo sutil e firme. Qualquer movimentação fora do padrão, seja de navios da Marinha, dos Estados Unidos, de embarcações civis com suporte militar ou até de unidades especializadas como o MV Ocean Trader, já visto em áreas próximas, será identificada, acompanhada e, se necessário, neutralizada dentro de protocolos proporcionais. Trata-se de um aviso calculado que não busca a escalada direta, mas sim reforçar a ideia de que o Caribe não é um espaço desprotegido. Para analistas em Washington, Brasília e Havana, esse equilíbrio é justamente o que mantém a região em estado de tensão contínua, mas ainda distante de uma ruptura. Há uma lógica de contenção mútua, na qual ambos os lados testam os limites da presença militar sem avançar a ponto de desencadear uma resposta automática. Esse padrão lembra outros momentos da história, como as patrulhas soviéticas próximas à costa da Flórida nos anos 1970, ou as operações norte-americanas em águas cubanas durante a década de 1990, sempre caracterizadas por movimentos calculados e mensagens indiretas. O que se vê hoje é um tabuleiro de alta complexidade, em que sinais e gestos substituem ações abertas. Um exercício naval russo em Puerto Cabello, uma interceptação norte-americana sob pretexto de operação antidroga, a instalação de novos radares em Margarita ou a presença de aviões de patrulha dos Estados Unidos em Curaçao. Cada passo tem significado próprio, ainda que não declarado. O Caribe, assim, transforma-se em uma arena de demonstração simbólica, onde cada gesto é analisado e cada silêncio é interpretado como sinal de preparação. Esse jogo de sombras é perigoso porque opera em uma linha tênue. Nenhum dos atores envolvidos parece disposto a retroceder, mas todos sabem que atravessar a fronteira da provocação explícita pode desencadear uma reação de consequências incalculáveis. É justamente nesse equilíbrio instável que reside o risco maior, pois basta um erro de interpretação, um incidente naval ou uma interceptação mal sucedida para transformar tensões controladas em confronto aberto. O estopim da crise ocorreu em Foros, uma cidade litorânea no extremo sul da Crimeia, região que desde a anexação pela Rússia em 2014 permanece no centro das disputas internacionais. Conhecida por sua combinação de paisagens costeiras, resorts de veraneio e sanatórios voltados à recuperação de pacientes, a localidade sempre foi associada ao turismo familiar e ao descanso de visitantes vindos de várias partes da antiga União Soviética.
Soviética. Foi justamente nesse ambiente de caráter civil que se registrou o ataque. Drones atingiram um centro de tratamento, resultando em 3 mortos e 16 feridos, alguns em estado grave, segundo autoridades locais. Relatos de moradores reforçaram que o sanatório não possuía radares, armazéns militares ou qualquer tipo de instalação de defesa que justificasse sua inclusão como alvo. O episódio, portanto, destacou a vulnerabilidade de áreas distantes das frentes de batalha, revelando a fragilidade da própria Crimeia, território cuja relevância estratégica está ligada tanto à presença da frota do Mar Negro em Sebastopol, quanto ao valor simbólico de sua incorporação à Federação Russa. Em Moscou, a leitura foi imediata. Tratava-se de uma ação contra civis, classificada oficialmente como ato de terrorismo. Poucas horas depois, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou uma resposta em larga escala. A operação foi conduzida com ataques de precisão contra a infraestrutura ucraniana ligada ao uso de aeronaves não tripuladas. Em Odessa e em localidades vizinhas, armazéns de equipamentos, centros de logística e oficinas de montagem foram atingidos. Entre os alvos, segundo o comunicado oficial, estavam também instalações vinculadas a empresas do setor aeroespacial que forneciam peças e tecnologia para a manutenção de drones utilizados por Kiev. Autoridades russas apresentaram a ofensiva como limitada e proporcional, direcionada apenas a estruturas diretamente relacionadas ao ataque em fórum. No terreno, os danos foram visíveis: depósitos incendiados, oficinas de usinagem destruídas e linhas de montagem comprometidas. Para analistas militares, a lógica era dupla: punir os responsáveis e, ao mesmo tempo, reduzir a capacidade da Ucrânia de lançar novas operações semelhantes. O episódio, contudo, rapidamente ultrapassou a esfera militar. No plano diplomático, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou não apenas Kiev, mas também seus aliados ocidentais. Segundo Moscou, países da OTAN e da União Europeia, ao fornecerem drones, armas e treinamento técnico, estariam contribuindo para a escalada do conflito e se tornando corresponsáveis por ataques contra civis. A acusação reforçou a narrativa russa de que a guerra não é apenas bilateral, mas parte de uma disputa mais ampla com o Ocidente. Além disso, especialistas lembram que a Rússia buscou enfraquecer setores-chave da indústria ucraniana. Em Pavlohrad, oficinas equipadas com máquinas CNC foram destruídas, limitando a capacidade de produzir peças de alta precisão. Já em Mykolaiv, fábricas de componentes militares sofreram danos significativos, comprometendo a reposição de peças utilizadas em drones e mísseis. Para Moscou, esse era o verdadeiro objetivo: não apenas retaliar, mas desarticular a cadeia produtiva que sustenta operações de longo prazo. A reação não se limitou ao campo militar. Em Kiev, autoridades denunciaram o ataque como desproporcional e violador de normas internacionais, enquanto em capitais europeias como Berlim, Paris e Londres, representantes oficiais emitiram notas condenando a destruição de infraestrutura em zonas urbanas. Para esses governos, atingir instalações próximas a áreas residenciais coloca em risco a população civil e amplia a percepção de que o conflito ultrapassou limites aceitáveis. Nos Estados Unidos, porta-vozes da Casa Branca reforçaram que o episódio demonstra a necessidade de vigilância internacional e de novos mecanismos de responsabilização em organismos multilaterais. Especialistas em direito internacional humanitário lembraram que a questão central é a distinção entre alvos militares legítimos e espaços civis, um princípio consagrado desde as convenções de Genebra. No entanto, em guerras de alta tecnologia, onde drones, depósitos de combustível e oficinas de manutenção podem estar inseridos no coração de cidades densamente povoadas, essa separação se torna cada vez mais complexa. É nesse terreno ambíguo que se multiplicam as acusações e contra-acusações, com cada parte tentando legitimar suas ações diante da opinião pública global. O ataque em Foros, ainda que restrito a um local civil, afastado das frentes de combate, rapidamente transcendeu sua dimensão inicial. O fato de ter ocorrido na Crimeia, região que desde 2014 simboliza uma das maiores disputas geopolíticas da Europa, potencializou sua repercussão. Para Moscou, serviu como justificativa para mostrar firmeza e projetar sua narrativa de defesa de civis. Para a Ucrânia e seus aliados ocidentais, tornou-se um exemplo de como Moscou utiliza episódios isolados para ampliar o escopo da guerra. Analistas em Bruxelas e Washington
Washington sublinharam que o episódio revela um dilema profundo da segurança europeia contemporânea. Choques pontuais, mesmo em regiões aparentemente marginais como Foros, na Crimeia, podem rapidamente se transformar em gatilhos de confrontos diplomáticos e militares de proporções muito mais amplas. Essa leitura não é nova, mas ganha força diante da interdependência estratégica que marca a Europa Oriental, onde a proximidade entre zonas civis e infraestruturas críticas faz com que a fronteira entre segurança interna e ameaça externa seja cada vez mais tênue. Nesse contexto, um ataque localizado deixa de ser apenas um incidente restrito e passa a carregar um peso simbólico e estratégico, pois sinaliza não apenas a vulnerabilidade de determinadas áreas, mas também a fragilidade de mecanismos internacionais de contenção. Isso explica por que, em capitais europeias e em organismos multilaterais como a OTAN e a União Europeia, o caso reacendeu debates sobre os limites aceitáveis da guerra, a proteção de civis em zonas de conflito e a necessidade de revisar protocolos de resposta rápida. A crise em Foros também serviu para evidenciar como a guerra atual deixou de ser um simples embate territorial entre Rússia e Ucrânia, assumindo o formato de um choque de narrativas e de legitimidades políticas. De um lado, Moscou apresenta suas ações como defesa contra o que chama de terrorismo apoiado pelo Ocidente. De outro, Kiev e seus parceiros denunciam a Rússia por transformar qualquer episódio em justificativa para ampliar a escalada. Essa disputa narrativa tem impacto direto na percepção internacional. Governos na Europa Central e nos Balcãs, por exemplo, acompanham com cautela, temendo que crises semelhantes possam arrastá-los para uma lógica de blocos que remete a divisões históricas. Não por acaso, a lembrança da Guerra Fria voltou a ocupar discursos oficiais e análises acadêmicas. Mais de 3 décadas após a queda do Muro de Berlim, o continente europeu ainda se vê exposto ao risco de que rivalidades herdadas se imponham sobre o equilíbrio buscado nas últimas décadas. Em última instância, o episódio ocorrido em Foros acabou se consolidando como um lembrete perturbador de que, mesmo em pleno século XXI, a Europa continua sujeita às mesmas vulnerabilidades que marcaram sua história recente. A percepção de que a segurança continental está garantida por instituições multilaterais, tratados de defesa coletiva ou pelo equilíbrio nuclear mostrou-se frágil diante de um simples ataque localizado. O incidente ilustra como acontecimentos aparentemente periféricos podem ganhar proporções desmedidas quando repercutem em escala internacional. Um episódio restrito a uma cidade da Crimeia, inicialmente visto apenas como parte do conflito regional entre Moscou e Kiev, rapidamente tornou-se catalisador de debates em Bruxelas, Washington e nas capitais do leste europeu. Para governos como os da Polônia, Lituânia e Romênia, a lição foi direta. Qualquer erro de cálculo em zonas sensíveis pode precipitar uma escalada que afeta diretamente suas fronteiras. A lógica de dissuasão e contra-dissuasão, típica da Guerra Fria, reapareceu com força no discurso de analistas e diplomatas. Especialistas lembram que nos anos 1980, episódios aparentemente menores, como o exercício militar Able Archer, em 1983, quase foram interpretados pela União Soviética como preparação para um ataque real, demonstrando o quanto percepções equivocadas podem conduzir a desfechos catastróficos. Em paralelo, o caso de Foro reforça como a guerra moderna não se limita ao uso de armas, mas se estende à disputa por narrativas e legitimidade internacional, onde cada ataque ou retaliação gera ondas de impacto político e midiático. Assim, o recado final é claro: a segurança europeia continua vulnerável às velhas engrenagens da desconfiança, da escalada militar e da fragilidade diplomática. Incidentes locais, longe de permanecerem isolados, podem reacender divisões históricas e projetar sombras de instabilidade sobre todo o continente. O cenário internacional entrou em uma fase marcada por demonstrações militares explícitas, substituindo as antigas tentativas de diálogo diplomático. Nas últimas semanas, a rivalidade entre Moscou e Washington ganhou contornos ainda mais visíveis quando os dois países optaram por enviar mensagens não por palavra, mas por meio de seus arsenais nucleares. A Rússia escolheu o Mar de Okhotsk, no extremo oriente, para realizar um exercício naval que incluiu o disparo de mísseis de cruzeiro
cruzeiro a partir de submarinos nucleares. Do outro lado do planeta, os Estados Unidos lançaram mísseis balísticos Trident II D5 a partir de submarinos da classe Ohio, próximos à costa da Flórida, transformando o Atlântico em vitrine para exibição de força. Esses eventos, realizados em pontos geográficos opostos, revelam mais do que simples ensaios militares. Eles simbolizam o quanto a diplomacia nuclear voltou a ocupar espaço central na relação bilateral, substituindo canais de negociação que, em décadas anteriores, ajudaram a evitar confrontos diretos. Hoje, os sinais enviados são claros. Cada lado pretende reafirmar que mantém plena capacidade de dissuasão. No exercício russo, o protagonismo coube ao Kazan, submarino da avançada classe Yazen-M, e ao Omsk, pertencente à tradicional classe Oscar II. As duas embarcações realizaram disparos de mísseis antinavio Granit, com alcance de centenas de quilômetros, em alvos predefinidos. A operação envolveu também mais de 10 navios de superfície, aeronaves da aviação naval russa e sistemas de defesa costeira Bastion, que fecharam completamente a área para o tráfego civil. O Kremlin classificou a atividade como um teste de prontidão, mas no contexto de tensão crescente, o exercício foi amplamente interpretado como uma mensagem de firmeza no Pacífico Norte, região estratégica para o fluxo marítimo russo. A escolha do mar de Okhotsk não foi aleatória. Esse espaço marítimo funciona como rota vital para a logística russa e como barreira natural de defesa de sua costa oriental. Pouco antes do exercício, Moscou havia concluído patrulhas conjuntas com a Marinha Chinesa, sinalizando um aprofundamento da cooperação militar com Pequim. Nessas operações, as tripulações treinaram desde manobras anti-submarino até interceptações aéreas contra drone, evidenciando o aumento da integração militar entre os dois países em um momento de atrito com o Ocidente. Nos Estados Unidos, a resposta veio entre 17 e 21 de setembro, quando um submarino da classe Ohio realizou uma série de disparos de mísseis balísticos intercontinentais Trident II D5. Um dos lançamentos foi visível a mais de 700 quilômetros, sendo registrado em ilhas do Caribe, em Porto Rico e até em trechos da costa da Venezuela. Relatos indicaram que um dos projéteis poderia ter carregado um veículo de planeio hipersônico, tecnologia que eleva a velocidade e torna a trajetória praticamente imprevisível, aumentando a dificuldade de interceptação. O Trident II D5, fabricado pela Lockheed Martin, mede cerca de 13 metros, pesa mais de 50 toneladas e pode carregar múltiplas ogivas nucleares, ainda que acordos internacionais como o New START limitem a quantidade a 4 ou 5 por míssil. O sistema é hoje o principal pilar da dissuasão estratégica marítima dos Estados Unidos e também do Reino Unido, que opera a mesma tecnologia em submarinos da classe Vanguard. Esses episódios reacenderam debates sobre os mecanismos de controle de arma. O presidente Vladimir Putin declarou que a Rússia ainda cumpre os limites do Tratado New START, assinado em 2010, mas condicionou sua renovação a garantias de reciprocidade americana. O histórico recente é desfavorável. Em 2019, foi encerrado o Tratado INF, que restringia mísseis de alcance intermediário. Em 2023, Moscou retirou a ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, embora mantenha a moratória de testes práticos. Além do aspecto jurídico, há o componente político. A retomada do envio de armamentos ocidentais à Ucrânia, a guerra em curso desde fevereiro de 2022 e declarações duras de líderes como Donald Trump e Dmitry Medvedev elevaram ainda mais o tom. Moscou anunciou a construção de novos submarinos até 2030, incluindo unidades da classe Borei-A e Yazen-M, enquanto Washington reforça o deslocamento de ativos estratégicos para áreas sensíveis. O objetivo declarado do Kremlin é reforçar a chamada tríade nuclear, sistema composto por mísseis balísticos terrestres, bombardeiros de longo alcance e submarinos estratégicos. Dentro dessa lógica, a ênfase atual recai sobre o componente marítimo, visto como a forma mais flexível de garantir capacidade de dissuasão e, ao mesmo tempo, projetar poder em áreas distantes do território russo. Esse esforço se traduz na construção em série de novos submarinos das classes Borei-A e Yazen-M, equipados para portar mísseis de cruzeiro calibre e mísseis balísticos intercontinentais.
Para Moscou, a ampliação da frota garante não apenas modernização tecnológica, mas também um instrumento de resposta rápida frente ao avanço das alianças ocidentais em regiões sensíveis como o Ártico e o Pacífico Norte. Do outro lado, os Estados Unidos procuram reafirmar sua posição de potência marítima global. O Pentágono mantém o foco em mostrar que suas forças navais, apoiadas por submarinos da classe Ohio e, em breve, pela futura classe Columbia, continuam capazes de operar em qualquer oceano. Essa postura funciona como recado direto, não apenas à Rússia, mas também à China, que expande sua marinha em ritmo acelerado no Mar da China Meridional. Para Washington, dar visibilidade a esses testes significa reforçar junto a aliados da OTAN, do Pacífico e do Oriente Médio, que o poder de dissuasão norte-americano segue ativo, mesmo diante da erosão dos tratados de verificação e das dificuldades políticas internas. Em última análise, os lançamentos realizados no mar de Okhotsk e nas proximidades da Flórida vão além da dimensão técnica ou do simples aperfeiçoamento de armamento. São gestos políticos, cuidadosamente calculados em um momento em que o sistema internacional de controle nuclear se encontra fragilizado. A dissolução de acordos históricos, como o INF em 2019, que restringia mísseis de médio alcance, e a suspensão parcial da participação russa no New START, reduziu drasticamente os mecanismos de confiança mútua que limitavam riscos de acidente ou escalada. Cada míssil lançado hoje carrega, portanto, um duplo significado. No campo militar, representa a validação da precisão, da confiabilidade e da prontidão operacional. No campo diplomático, funciona como aviso explícito de que as duas maiores potências nucleares do planeta continuam dispostas a usar sua capacidade estratégica como forma de comunicação. Em um ambiente global marcado por guerras ativas, como a da Ucrânia, e tensões no Indo-Pacífico, qualquer gesto desse porte se amplifica e ressoa em todas as capitais. O equilíbrio nuclear, que desde a Guerra Fria se manteve instável, porém controlado por meio de tratados e canais de comunicação direta entre Moscou e Washington, hoje se encontra em uma posição muito mais frágil. A dissolução progressiva de acordos como o INF, assinado em 1987 para limitar mísseis de alcance intermediário na Europa, e as incertezas em torno da renovação do New START reduziram drasticamente os mecanismos de confiança que evitavam escaladas involuntárias. Diferentemente das décadas de 1970 e 1980, quando a linha vermelha entre o Kremlin e a Casa Branca funcionava como um freio imediato para mal-entendido, os canais atuais de diálogo tornaram-se esparsos e, muitas vezes, marcados pela desconfiança mútua. A isso se soma a introdução de novas tecnologias estratégicas, como os veículos de planeio hipersônico, capazes de manobrar em alta velocidade e escapar de defesas tradicionais, e os sistemas de interceptação de última geração, que desafiam a lógica da dissuasão clássica, baseada na destruição mútua assegurada. A imprevisibilidade desses armamentos cria um ambiente em que qualquer cálculo equivocado pode ser interpretado como ameaça direta. Um exercício militar rotineiro, por exemplo, quando observado por radares adversários, pode ser confundido com ataque real e desencadear respostas automáticas. Esse risco não é meramente teórico. Ao longo da história, episódios de quase colisão nuclear já ocorreram. Um exemplo emblemático foi o incidente de 1983, quando sistemas soviéticos identificaram falsamente um lançamento de mísseis norte-americanos, sendo contido apenas pela decisão prudente de um oficial, que optou por não repassar a informação como ataque confirmado. No cenário atual, em que a velocidade das armas hipersônicas reduz ainda mais o tempo de reação, a margem para decisões ponderadas se estreita perigosamente. Assim, os disparos recentes da Rússia no mar de Okhotsk e dos Estados Unidos, nas proximidades da Flórida, não podem ser interpretados apenas como exercícios de rotina ou demonstrações técnicas. Eles representam lembretes inequívocos de que o mundo atravessa uma fase em que cada lançamento carrega um peso político desproporcional, capaz de alterar percepções estratégicas em capitais como Bruxelas, Pequim e Tóquio. O planeta, portanto, caminha sobre uma linha cada vez mais tênue, onde o equilíbrio de segurança internacional depende não só da capacidade militar, mas também da disposição política de restaurar canais de diálogo e construir novas regras para um cenário tecnológico
tecnológico em rápida transformação. Sem isso, cada teste nuclear ou convencional, cada manobra de submarino ou sobrevoo estratégico deixa de ser apenas uma exibição de força e se converte em potencial catalisador de crises de alcance global. A cena diplomática internacional foi abalada por uma declaração incomum da China. Diferente dos comunicados formais e calculados que geralmente caracterizam sua política externa, Pequim optou por uma linguagem direta ao afirmar que Gaza faz parte integral da Palestina e deve ser reconhecida como território soberano. A mensagem foi interpretada como uma pressão clara sobre Israel e, ao mesmo tempo, como um desafio ao modo como a comunidade internacional, em especial os Estados Unidos e a União Europeia, vem administrando a crise no Oriente Médio. No anúncio oficial, autoridades chinesas apresentaram 3 exigências imediatas: a implementação de um cessar-fogo sem condições, a suspensão total do bloqueio que mantém a faixa de Gaza isolada e o reconhecimento formal da soberania palestina. Ao vincular essas medidas ao direito de autogoverno, Pequim destacou que soluções baseadas em ocupações militares ou em administrações externas ligadas a Israel ou a potências ocidentais são inaceitáveis. O peso da declaração é ampliado pelo fato de vir de um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, reforçando que apenas lideranças palestinas legitimadas pela própria população podem decidir o futuro do enclave. Durante uma coletiva realizada em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores sublinhou que reconstruir um território devastado não equivale a assumir sua administração política. A China defendeu que qualquer projeto de reconstrução em Gaza só terá legitimidade se for conduzido por representantes palestinos, escolhidos pelo povo. Essa posição reforça a crítica ao bloqueio imposto por Israel, descrito não apenas como uma barreira física, mas como um mecanismo de estrangulamento diário que transforma necessidades básicas, como acesso a alimentos, remédios e eletricidade, em riscos de sobrevivência. A advertência chinesa não se limitou a Tel Aviv. Pequim dirigiu recados também a Washington, exigindo que os Estados Unidos, principal aliado de Israel e ator central no Conselho de Segurança, usem sua influência para interromper a escalada militar. A mensagem incluiu ainda a disposição da China em cooperar com outros países e organizações internacionais, desde que o objetivo seja garantir os direitos nacionais palestinos e consolidar um cessar-fogo estável. Essa posição está diretamente associada à defesa chinesa da solução de 2 estados, defendida desde os acordos de Oslo da década de 1990, mas raramente levada à prática. Para Pequim, não se trata de retórica, e sim de um plano concreto, um Estado palestino soberano que inclua Gaza como parte indivisível do seu território. Fora desse caminho, adverte a diplomacia chinesa, qualquer arranjo será apenas temporário e fadado ao fracasso. A declaração ganhou ainda mais relevância porque coincide com uma onda de reconhecimentos formais à Palestina. Em 2025, países como Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal anunciaram oficialmente seu apoio ao Estado palestino, elevando para 153 o número de membros da ONU que já deram esse passo. Outros, como França, Bélgica, Luxemburgo, Malta e Armênia, indicaram que podem seguir o mesmo caminho em breve. Esse avanço diplomático amplia o isolamento político de Israel e pressiona Washington a rever sua postura. A reação israelense foi imediata. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que não aceitará a criação de um Estado palestino a oeste do Rio Jordão, em referência tanto à Cisjordânia quanto à faixa de Gaza. Essa posição coloca Tel Aviv em rota de colisão, não apenas com a proposta chinesa, mas também com a maioria dos países que já reconheceram a Palestina. O contraste é nítido. Enquanto Pequim exige soberania plena e autogoverno palestino, Israel reafirma que impedirá qualquer iniciativa que leve à consolidação de um Estado vizinho. O discurso chinês também trouxe um componente jurídico. Segundo Pequim, financiadores internacionais podem contribuir com a reconstrução de Gaza, mas jamais substituir a liderança local. A legitimidade, insistiu o governo chinês, pertence exclusivamente ao povo palestino. Nos últimos dias, a situação no terreno reforçou essa crítica. Um comboio internacional de ajuda humanitária relatou ter sido
sobrevoado por drones militares israelenses, enquanto tentava entregar suprimentos básicos em Gaza. Pequim usou o episódio para exemplificar como o bloqueio se transformou em instrumento de intimidação, que vai além da barreira física e cria um ambiente de permanente insegurança psicológica. Para a diplomacia chinesa, qualquer proposta que inclua a presença de administradores estrangeiros em Gaza, mesmo sob a justificativa de transição ou apoio internacional, é inaceitável. Pequim sustenta que a legitimidade só pode vir de instituições e lideranças palestinas, escolhidas pela própria população e não impostas de fora. Essa linha de raciocínio se ancora em precedentes históricos. Intervenções externas, como no Iraque e no Afeganistão, mostraram que governos sustentados por forças internacionais raramente conseguem estabilidade duradoura. O peso da posição chinesa é reforçado pelo cenário diplomático atual. A maioria dos Estados-membros das Nações Unidas, 153 países até o momento, já reconhece a Palestina como Estado soberano, um dado que transforma a recusa de Israel em um ponto de atrito crescente. Esse isolamento atinge também Washington, que continua sendo o principal aliado político e militar de Tel Aviv. Ao manter uma postura contrária ao reconhecimento, os Estados Unidos enfrentam críticas, tanto de aliados europeus como França e Espanha, quanto de países emergentes, como Brasil e África do Sul, que defendem abertamente a criação de um Estado palestino viável. Pequim, ao destacar esse apoio internacional majoritário, deixa claro que Israel e os Estados Unidos caminham contra uma tendência global cada vez mais consolidada. Para analistas, essa pressão pode ter repercussões diretas na política interna norte-americana, especialmente em ano eleitoral, quando a política externa e o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio costumam ser temas sensíveis. A posição expressa por Pequim elimina qualquer espaço para ambiguidades. Não há margem para soluções intermediárias que envolvam zonas administrativas internacionais, missões temporárias de gestão ou arranjos provisórios que prolonguem a ausência de soberania palestina. Para a China, somente o reconhecimento pleno do território garante uma saída real para o impasse. Caso contrário, o bloqueio imposto à faixa de Gaza e o ciclo de violência que o acompanha continuarão a se repetir indefinidamente, alimentando instabilidade não apenas no Oriente Médio, mas em todo o sistema internacional. Nesse contexto, cada drone que cruza os céus de Gaza adquire um peso simbólico muito maior do que sua função militar. Mais do que uma ferramenta de vigilância ou ataque, ele se torna um lembrete diário de que a população local vive sob um cerco constante. Pequim utiliza essa imagem para reforçar sua narrativa de que a crise não é apenas geopolítica, mas também humanitária, já que milhões de civis são diretamente afetados pela escassez de alimento, energia e medicamento. A advertência chinesa vem acompanhada de uma proposta estratégica: mobilizar sua diplomacia em fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU e os BRICS, para isolar politicamente qualquer tentativa de prolongar a ocupação ou impor tutelas externas. Ao mesmo tempo, Pequim busca formar uma rede de alianças com países do sul global, como África do Sul, Brasil e Indonésia, que historicamente defendem a autodeterminação dos povos. Essa articulação aumenta a pressão sobre Israel e os Estados Unidos, que se veem cada vez mais questionados pela maioria da comunidade internacional. Com isso, a mensagem chinesa assume um duplo caráter. É, ao mesmo tempo, uma advertência política contra a manutenção do status quo e um chamado para reposicionar o debate internacional. A leitura é clara: ou o mundo apoia o direito dos palestinos à soberania plena, ou a região permanecerá como um foco permanente de instabilidade, onde cada sobrevoo de drones representa não apenas tecnologia militar, mas o retrato vivo de uma população aprisionada. O Mediterrâneo, tradicionalmente marcado por disputas comerciais, militares e diplomáticas ao longo dos séculos, voltou a ocupar posição central no debate internacional após a decisão inédita de países da União Europeia de enviar navios de guerra para escoltar a flotilha civil Sumut. Essa iniciativa, composta por ativistas e voluntários de diferentes nacionalidades que levam ajuda humanitária para a faixa de Gaza, representa um divisor de águas. Governos europeus, que até então observavam o conflito de fora, decidiram intervir de forma direta, colocando suas forças navais entre cidadãos civis e uma região considerada altamente volátil. O gesto sinaliza que a questão palestina ultrapassou o caráter regional do Oriente Médio e passou a integrar as prioridades
autoridades de segurança europeia. O primeiro movimento partiu da Espanha. O governo ordenou que o navio de patrulha oceânico Furor P-47, estacionado em Cartagena, abandonasse exercícios de rotina para se dedicar exclusivamente à escolta do comboio. Com capacidade para missões de vigilância e segurança marítima, a embarcação passou a simbolizar o envolvimento espanhol, não apenas em termos militares, mas também no campo humanitário, já que a defesa dos cidadãos e de uma causa internacional foi colocada como prioridade nacional. Poucos dias depois, foi a vez da Itália reforçar o quadro. Roma mobilizou inicialmente a fragata Virgínio Fazan, da classe Freme, reconhecida por sua eficiência em operações anti-submarino. Em seguida, o governo italiano anunciou que o navio seria substituído pela fragata Alpino, mais avançada e equipada com sistemas de guerra eletrônica de última geração, além da possibilidade de operar helicópteros embarcados. A escolha mostrou que a intenção não era meramente simbólica, mas sim uma demonstração de dissuasão concreta, projetando capacidade de resposta rápida em caso de incidentes. A flotilha civil, que partiu de Barcelona no final de agosto, relatou ao longo da travessia episódios de sabotagem e intimidação. Agora, ao se aproximar da ilha de Creta, entra em um dos trechos mais delicados da rota, considerado por analistas como de alto risco. Nesse ponto, a presença das marinhas espanhola e italiana assume dupla função: garante segurança imediata para civis e, ao mesmo tempo, transforma qualquer ataque em uma questão política com repercussões diretas para dois membros da União Europeia, não apenas para organizações humanitárias. As declarações oficiais refletem as tensões internas em cada país. Em Madrid, o primeiro-ministro ressaltou que proteger o direito de navegação de seus cidadãos era uma obrigação do Estado. Em Roma, apesar de setores políticos terem criticado a participação em uma missão considerada arriscada, o governo decidiu enviar navios militares, reconhecendo que a pressão da opinião pública e a necessidade de evitar tragédias civis se sobrepunham à retórica diplomática. Os detalhes técnicos ajudam a compreender a seriedade do envolvimento. O Furor P-46 opera com cerca de 50 tripulantes, possui plataforma para helicóptero e armamento leve, incluindo canhão de 76 mm. Já a Virgínio Fazan conta com 167 militares a bordo, sistemas de mísseis, contramedidas eletrônicas e capacidade para 2 helicópteros. A substituição pela Alpino ampliou ainda mais o alcance da missão, reforçando a dissuasão. Embora não se espere confronto direto, a simples presença desses navios eleva a barreira de riscos contra qualquer tentativa de intimidação. No campo político, as consequências são claras. A decisão europeia cria protocolos de comunicação, estabelece regras de identificação e aumenta a dificuldade de que ações hostis ocorram sem custo diplomático. Além disso, altera a narrativa. A missão, antes vista como uma iniciativa isolada de ativistas, agora se transforma em um episódio com implicações diretas para Estados-membros da União Europeia. Isso multiplica o peso político de qualquer incidente que venha a ocorrer. As repercussões também chegaram ao espaço aéreo. O avião oficial que levava o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para Estados Unidos precisou alterar sua rota tradicional para evitar sobrevoar países europeus que apoiam ordens de prisão emitidas pela Corte Penal Internacional. O desvio pela Grécia e pela Itália prolongou a viagem e reduziu a delegação oficial, simbolizando de maneira prática o isolamento crescente enfrentado por Israel no cenário internacional. Paralelamente, em Tel Aviv, manifestações populares questionaram as escolhas estratégicas do governo, incluindo a condução da guerra e a gestão de prisioneiros, ampliando a pressão interna. Cada milha avançada pela flotilha Sumut carrega um significado múltiplo: alívio humanitário imediato para Gaza, repercussões jurídicas e diplomáticas no médio prazo e uma mensagem simbólica sobre os limites da aceitação internacional ao bloqueio. Mesmo que os navios espanhóis e italianos não escoltem o comboio até o destino final, sua presença já estabelece um precedente importante. A Europa deixou de se limitar a declarações e passou a agir de forma visível no terreno. Do ponto de vista estratégico, os desdobramentos vão além do simples envio de navios. 3 efeitos principais chamam a atenção. Em primeiro lugar, a exibição de bandeiras nacionais no Mediterrâneo representa uma declaração inequívoca da União Europeia. Não se trata apenas de apoiar civis à distância, mas de colocar recursos militares visíveis em uma rota marcada por tensões.
Esse gesto rompe a linha da neutralidade e insere países como Espanha e Itália em um tabuleiro diplomático onde até então evitavam se expor diretamente. Em segundo lugar, a coordenação operacional estabelecida entre as marinhas europeias cria um mecanismo de comunicação e identificação que reduz a margem para acidentes ou incidentes provocados por interpretações erradas de manobras navais. Essa integração não só garante maior segurança para a flotilha humanitária, mas também fortalece a capacidade de resposta conjunta da União Europeia em crises futuras no Mediterrâneo, uma região historicamente sensível por sua posição geográfica estratégica, conectando o Oriente Médio, o norte da África e a Europa. O terceiro ponto é o peso político e simbólico dessa decisão. Atacar ou intimidar civis sob escolta de fragatas europeias não seria apenas um incidente isolado, significaria confrontar diretamente estados da União Europeia, com consequências diplomáticas e econômicas difíceis de mensurar. O custo reputacional se eleva exponencialmente, pois a narrativa deixa de ser apenas sobre ativistas humanitários e passa a envolver relações interestatais em um momento em que a imagem internacional já desempenha papel fundamental na condução de conflitos. Em síntese, o Mediterrâneo, antes visto por muitas capitais europeias apenas como uma fronteira marítima a ser vigiada, transformou-se em um espaço central de disputas, onde segurança, diplomacia e valores humanitários convergem. Cada escolta realizada, cada bandeira exibida e cada comunicado emitido reconfigura o equilíbrio político em torno da questão palestina e mostra que o mar deixou de ser apenas rota comercial para se tornar campo de afirmação estratégica. O episódio envolvendo a flotilha Sumut deixa evidente uma mudança de paradigma no posicionamento europeu. O tempo em que capitais como Madrid, Roma ou Bruxelas podiam se limitar a notas diplomáticas e declarações de preocupação terminou. Ao colocar navios de guerra ao lado de uma missão civil, a União Europeia mostrou que neutralidade já não é uma opção confortável quando vidas de cidadãos europeus e de ativistas internacionais estão em risco em rotas bloqueadas por drones, patrulhas e ameaças constantes. Essa travessia, que parecia apenas mais uma iniciativa de caráter humanitário, converteu-se em um teste político de grande escala. Cada milha percorrida pela flotilha não representa apenas a entrega de alimentos e medicamentos à faixa de Gaza, mas o peso simbólico de uma decisão estratégica. Até onde estados europeus estão dispostos a intervir quando princípios de solidariedade e direitos humanos colidem com interesses militares e cálculos geopolíticos mais amplos. A história recente mostra que o Mediterrâneo sempre foi palco de disputas pela influência, da crise migratória nos anos 2010, que pressionou países como Itália e Grécia, até operações da OTAN e da Rússia em torno da Síria e da Líbia. Agora, esse mesmo mar se torna novamente zona de disputa, mas sob um prisma diferente: a proteção direta de civis contra riscos que podem desencadear incidentes diplomáticos graves. Além da dimensão humanitária, há um claro impacto diplomático e reputacional. Qualquer agressão contra a flotilha, agora sob o olhar direto de marinhas europeias, não poderia ser vista apenas como violência contra ativistas, mas como um ataque indireto contra estados soberanos da União Europeia. Esse cenário amplia o custo político de qualquer ação hostil e força Israel e seus aliados, sobretudo os Estados Unidos, a recalcular seus movimentos diante de um tabuleiro que deixou de ser exclusivamente regional para adquirir alcance global. Assim, a travessia da Sumut torna-se um marco, um lembrete de que, no século XXI, fronteiras de solidariedade e segurança estão cada vez mais interligadas. O episódio não apenas desafia o bloqueio imposto a Gaza, mas também pressiona a Europa a definir até que ponto está disposta a sustentar seus princípios humanitários quando confrontados por riscos militares e pressões externas. O vazamento de imagens amadoras nas redes sociais transformou-se em um constrangimento diplomático para os Estados Unidos. Fotografias tiradas por pescadores e moradores do litoral venezuelano mostraram o navio MV Ocean Trader navegando em áreas próximas a Caracas. Em poucas horas, as cenas circularam pela imprensa internacional e levantaram questionamentos sobre o verdadeiro propósito da embarcação. A justificativa oficial de que se tratava de uma operação contra o narcotráfico
narcotráfico perdeu credibilidade entre analistas de defesa e relações internacionais, que passaram a interpretar a movimentação como parte de uma estratégia oculta de maior alcance político e militar. A repercussão foi imediata, porque a aparição do Ocean Trader ocorreu em um contexto já tenso. Nas semanas anteriores, incidentes navais envolvendo embarcações venezuelanas aumentaram o clima de desconfiança. Ao mesmo tempo, Caracas havia consolidado uma aliança estratégica com Moscou. O tratado assinado em maio na capital russa e ratificado em setembro pela Assembleia Nacional da Venezuela abriu espaço para intercâmbio de navios, fornecimento de armamentos modernos e envio de conselheiros militares em situações de crise. Especialistas em segurança avaliam que, diante desse cenário, não se pode descartar a chegada de submarinos russos ao Caribe, nem a instalação de radares de longo alcance para monitorar o litoral da Flórida e de Porto Rico. O perfil do Ocean Trader também alimenta a polêmica. Embora registrado oficialmente como embarcação de apoio logístico, documentos e relatórios especializados apontam que a nave é utilizada como plataforma de operações especiais dos Estados Unidos, vinculada ao Comando de Operações Especiais Navais, ENAVSPEC UARCOM. Sua função é apoiar missões sigilosas, que incluem infiltrações, sabotagens e ataques de baixa visibilidade. Diferente de outras ocasiões em que navios desse tipo permanecem discretos, desta vez a presença foi captada por câmeras civis, forçando o Pentágono a dar explicações. Historicamente, o argumento do combate ao narcotráfico tem sido usado como justificativa para incursões de Washington na América Latina. Durante os anos 1980 e 1990, missões no Caribe e na América Central foram oficialmente classificadas como parte da guerra às drogas, mas análises posteriores mostraram sobreposição com interesses estratégicos de segurança e contenção política. O recente ataque a um barco pesqueiro venezuelano, alegadamente envolvido em contrabando, reforça a percepção de que o discurso antidrogas pode servir de fachada para objetivos militares. Relatos das Ilhas Virgens Americanas reforçam as suspeitas. Moradores locais denunciaram movimentações incomuns em porto e registraram a chegada de embarcações de apoio, prática que, segundo especialistas, antecede operações clandestinas. Esse padrão segue um histórico norte-americano de utilização de bases ultramarinas, como em Porto Rico e Curaçao, para projetar poder e pressionar governos considerados hostis, sem recorrer ao envio imediato de grandes contingentes militares. Do lado oficial, Washington mantém a versão de que sua presença na região está vinculada ao combate ao crime transnacional. Contudo, o fato de os Estados Unidos não reconhecerem a legitimidade do governo de Nicolás Maduro, somado às acusações frequentes de narcotráfico contra dirigentes venezuelanos, confere às operações um caráter político inevitável. Essa dualidade, negar a legitimidade de Caracas e, ao mesmo tempo, justificar operações militares em suas proximidades, aumenta a percepção de desconfiança no cenário internacional. Militares e analistas, entretanto, destacam limites estruturais. Os Estados Unidos não possuem tropas suficientes na região para sustentar uma invasão aberta contra a Venezuela sem um esforço logístico prolongado. Por isso, afirmam, a estratégia tem sido o emprego de operações especiais, sabotagens seletivas e campanhas de desinformação, mecanismos que desgastam o adversário sem a exposição direta de forças regulares. É o que especialistas classificam como guerra na sombra, onde o impacto psicológico e político muitas vezes é tão importante quanto o militar. Em contrapartida, a Venezuela fortaleceu sua posição. O pacto firmado com a Rússia garante apoio técnico, fornecimento de armas modernas e até a presença de conselheiros militares em caso de tentativa de golpe ou agressão externa. Para o analista russo Alexei Leonkov, a instalação de mísseis em território venezuelano seria improvável por enquanto, mas a chegada de sistemas de radar e defesa aérea é uma alternativa viável e menos escalatória. A experiência da Guerra Fria é usada como comparação. Nos anos 1960, a simples presença de equipamentos soviéticos em Cuba, mesmo antes da crise dos mísseis, já alterava a percepção estratégica dos Estados Unidos. Esse paralelo histórico reforça o impacto que mesmo medidas defensivas podem ter. Sem precisar introduzir armamentos nucleares, a presença de navios russos em La Guaira ou submarinos discretos patrulhando o Caribe já enviaria uma mensagem
contundente ao Pentágono. O efeito simbólico seria imediato. Enquanto Washington tenta ocultar suas plataformas sob registros burocráticos, Moscou exibe publicamente seus exercícios e acordo, consolidando uma narrativa de cooperação legítima com Caracas. De forma irônica, o que deveria servir como instrumento de intimidação acabou se transformando em catalisador de resistência. Cada movimento secreto de Washington, pensado para pressionar Caracas, tem fortalecido ainda mais a parceria entre Venezuela e Rússia. A exposição do Ocean Trader, que originalmente deveria permanecer invisível para manter a plausibilidade das operações norte-americanas, converteu-se em uma prova concreta, utilizada por diplomatas e analistas pró-Caracas, como justificativa para aprofundar a cooperação militar com Moscou. Para o governo de Nicolás Maduro, o episódio não foi um sinal de fragilidade, mas uma oportunidade para mostrar que a estratégia americana está sujeita a falhas e que a presença de aliados poderosos no Caribe é não apenas útil, mas necessária. No cenário regional, a repercussão foi imediata. Países da ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, como Cuba e Nicarágua, destacaram o caso como exemplo do que consideram ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos latino-americanos. Moscou, por sua vez, aproveitou o episódio para legitimar seus exercícios militares e visitas de navios à região, alegando que tais ações são respostas proporcionais a operações clandestinas reveladas pela própria sociedade civil. Assim, o que poderia ter sido uma ação isolada se transformou em argumento para acelerar a construção de um escudo defensivo no Caribe, combinando sistemas de radar, presença naval e intercâmbio técnico. No plano internacional, as repercussões foram imediatas e significativas. O Ocean Trader, até então considerado um ativo periférico no vasto aparato de operações especiais norte-americanas, deixou de ser uma embarcação quase anônima para se tornar símbolo da face menos transparente da política externa de Washington no continente latino-americano. A divulgação de sua presença despertou reações em diferentes frentes. Jornais de grande circulação na Europa, como o Le Monde e o Der Spiegel, dedicaram reportagens ao caso, enquanto observatórios militares na França, na Alemanha e até no Reino Unido passaram a questionar abertamente a legalidade e os reais objetivos da missão. Esse movimento reforçou a leitura de que a retórica de combate ao narcotráfico tem sido usada recorrentemente como fachada para iniciativas de caráter geopolítico. A polêmica não se restringiu à esfera midiática. Em fóruns internacionais, diplomatas da América Latina e do Sul global utilizaram o episódio para cobrar maior transparência das potências ocidentais. O tema chegou inclusive a debates paralelos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, onde representantes de países como Bolívia e África do Sul argumentaram que operações clandestinas desse tipo desestabilizam regiões inteiras sob o pretexto de segurança. Em vez de reduzir tensões, a revelação pública da embarcação reforçou a percepção de práticas de ingerência, oferecendo à Venezuela e à Rússia argumentos concretos para sustentar sua narrativa de resistência e ampliar seu espaço político no cenário global. Esse episódio, portanto, vai muito além das águas caribenhas. Ele reabre uma discussão delicada sobre os limites das operações secretas, conduzidas por potências no hemisfério ocidental, questão que remete a precedentes da Guerra Fria, quando Cuba, Nicarágua e El Salvador eram alvos de disputas semelhantes. Ao mesmo tempo, evidencia que a disputa por influência na região não se trava apenas por meio de embarcações, radares ou submarino, mas também no campo das narrativas jurídicas e políticas que circulam em capitais-chave como Bruxelas, Moscou, Pequim e Washington. Nessa arena, a batalha pela legitimidade e pela opinião pública pode ser tão estratégica quanto a movimentação de tropas ou navios.